A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé, amados. Vamos adorar o nosso maravilhoso Deus, orando, colocando diante do Senhor aquilo que o nosso coração deseja, necessita. Seja bem-vindo você que está com a gente pela internet. Deus abençoe poderosamente a tua vida. É uma alegria ver você aí com a gente, conectado, podendo adorar o Senhor, louvando esse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você também aí, mesmo na sua casa, fechar os teus olhos e a falar com Jesus. Ele está aí presente, porque Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. E principalmente Ele está com o seu ouvido, o nosso ouvido precisa estar aberto para aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Então, feche os seus olhos aí mesmo na sua casa, vamos falar com o Senhor. E nós que estamos aqui presencialmente também, vamos falar com o nosso maravilhoso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, porque tu és um Deus tão maravilhoso, um Deus que tem compaixão de nós, um Deus, ó Pai, que estende sempre as tuas mãos para nos abençoar, para transformar a nossa vida, a nossa história. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Assim, ó Deus, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz, porque é a tua voz, ó Pai, que nos dá direcionamento, é a tua voz, ó Deus, que aquece o nosso coração, é a tua voz, ó Deus, que não nos permite olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas continuar olhando para o Senhor, porque é o Senhor, ó Deus, o alvo da nossa vida. E é por isso que queremos, ó Deus, viver dia após dia para o Senhor e no Senhor. Assim, ó Deus, receba esse culto de adoração ao Senhor. Em nome do nosso Deus maravilhoso que oramos, o nosso Jesus. Amém, Senhor. Meu amado, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, em nome do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu quero convidar você a abrir aí no versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do nosso Deus. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serem ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus nos ensinou como orar, o Senhor Jesus nos ensinou algumas diretrizes para estarmos falando com Ele. E aqui a palavra do Senhor fala que a oração é para que não as pessoas saibam, mas o nosso Deus nos vê. E quando estamos lá no oculto, uma das formas de oração que o Senhor deixou para nós é essa, é aquilo no particular. Quando entramos dentro do nosso aposento, quando entramos dentro do nosso quarto, fechamos a porta, ali só estamos nós e Jesus, só. E ali nós podemos nos derramar perante a presença do nosso Deus. E ali nós podemos falar na presença do nosso Deus, chorar na sua presença. E diz a palavra do nosso Deus que é ali que o Senhor nos recompensa. Muitas pessoas acham que vão ser recompensadas por aquilo que fazem para que as pessoas possam ver. Mas o Senhor nos ensina ao contrário. O Senhor recompensa aquele que faz algo quando ninguém vê. E uma das coisas que podemos fazer, que nenhuma das pessoas podem ver, é a oração. A oração lá no nosso secreto. Às vezes pode ser no teu trabalho. Mas como assim no meu trabalho? Eu vou estar de olho aberto. A questão é você se conectar com Deus. A Bíblia nos ensina que nós precisamos orar sem cessar. 24 horas vivendo orando. Então você está no teu trabalho, você está na escola, você está às vezes fazendo alguma outra atividade, você pode estar conectada com Deus, falando com Deus, colocando diante de Deus. Ali você está orando em oculto. Mesmo perante as pessoas, mas o Senhor sabe aquilo que você está sendo conectado, que é com Ele, na presença dEle.
E que possamos viver nessa maneira, irmãos, orando, clamando, vivendo diante dele em oração. Amém? Vamos louvar esse Deus. E depois do momento de louvor e adoração, nós vamos ter esse momento de oração. Esse momento de compartilhar pedidos, compartilhar algumas dores, compartilhar algumas vitórias. E falando em vitória, eu queria agradecer muito cada irmão que orou durante todo um tempo e durante esses dias, durante essa semana, pelo Du e pela Jane. Graças ao nosso bom Deus, a Antonella veio bem, saudável, grandinha, linda, maravilhosa. E é motivo da gente orar também agradecendo ao Senhor, né? Louvado seja Deus por isso. Então vamos louvar esse Deus que tem feito e que já fez e que vai continuar fazendo grandes coisas por você, por mim, por nós. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Paz, igreja. Amém? Vamos cantar ao Senhor, então. Vamos adorar o seu nome. Essa canção diz: ao único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E realmente Deus é bom. Estamos aqui porque Ele permitiu. Porque Ele assim o quis. Então, ore ao Senhor essa canção. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. No início, vamos voltar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez desde o início. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém? Essa canção é uma canção muito maravilhosa. Essa canção diz que nós devemos a cada dia coroar ao Rei Jesus. Isso significa em nós dar a Ele glórias, honra, dar a Ele o lugar de destaque na nossa vida, dar a Ele o primeiro lugar na nossa vida, dizer que para Ele, para nós, Jesus é a coisa mais importante para nós. E de fato porque é por Ele, para Ele e por Ele que são todas as coisas, a Bíblia diz. Por isso que Jesus, como uma canção que nós cantamos aqui, Ele deve reinar em nosso viver, reinar em nosso pensar, reinar em nossas ações. E muitas vezes nós somos induzidos a ter ações que não vão glorificar a Deus. Mas é aí que entra um daqueles versículos que diz que precisamos mortificar o nosso eu, a nossa carne, para que Ele, Jesus, o Rei da Glória, possa reinar e reinar. E essa canção que nós vamos cantar diz que o melhor lugar que nós devemos estar é perto dEle, aos pés dEle. Essa canção diz: me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Seus pés. Do início, vamos dizer: meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir.
Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Aos seus pés. Oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Aos seus pés. Amém. Você pode se assentar no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Esse é o nosso desejo, de viver aonde o Senhor pode nos levar. E aonde nós queremos viver, e aonde Ele nos leva, é nessa direção, querendo ouvir a voz dEle, seguindo a sua voz. Eu quero convidar você nesse momento, temos um tempo de oração, a orar. Internado, Covid. Vamos orar por eles, né, por esse casal, que Deus possa ali entrar com providência na vida deles, né? Assim como muitos, né, irmãos? Muitos aí que têm passado momentos difíceis, cidades às vezes também têm passado momentos difíceis, a questão de lockdown e muitas outras coisas. Pessoas esperando um respirador, esperando às vezes uma vaga na UTI. Eu queria que os irmãos pudessem, não só hoje, mas dia após dia, nas suas orações, colocar essas pessoas. Às vezes nós não sabemos que temos pessoas de perto que conhecemos, que passam por isso, e pessoas também que não conhecemos, mas que passam por isso também. E amar o próximo é isso, é aqueles que estão de perto, é aqueles que estão de longe, e a maneira que nós podemos amar é colocando essas pessoas diante do Senhor. Nós vamos orar para que Deus venha entrar aí com a bênção dele. Queria que os irmãos pudessem orar também por um casal, o pastor Klepper e a sua esposa chamada Verinha. Essa semana eles perderam seu filho faleceu, ele tinha um câncer na cabeça desde 2020, lutando contra esse câncer, e infelizmente o Senhor o chamou. Um menino, um jovem de 22 anos, filho único, e só a dor de um pai e de uma mãe nesse momento que é imensa, o vazio que fica sem a presença do filho. Então, pedindo que o Espírito Santo possa consolar grandemente aquele casal ali, Deus entrar com providência no socorro do coração deles, na vida deles. Mais alguém, amado, tem algum pedido para a gente colocar diante do Senhor? William? Pela sua vida, Deus abençoar aí sua vida, né? Dia após dia, Deus cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus, né? Mais alguém, queridos? Não, quero convidar você então a se ajoelhar e nós vamos falar com o nosso Deus. Eu queria convidar a Isabelle a vir aqui, ela vai estar orando e pedindo a Deus, colocando o pastor Klepper, a sua esposa Verinha, o Mota e também a sua esposa, que estão internados com Covid. Vamos colocar diante dele, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, os nossos pedidos. E você que está aí com a gente pela live, se você puder, se ajoelha onde você está. Se você não puder, mas feche os teus olhos, ou mesmo com os olhos abertos, não sei, às vezes você está no trabalho, mas você possa colocar o teu pensamento diante do Senhor e o teu pedido, coloca aí diante do Senhor e nós vamos estar orando. Você que colocou os seus pedidos aí na live, vamos estar orando também pelo teu pedido. Senhor, primeiramente eu gostaria de agradecer por cada vida que está aqui presente, Senhor, cada vida que está assistindo esse culto pela live, que o Senhor possa abençoar, proteger cada dia mais. Gostaria de colocar cada um desses pedidos de oração em Tuas mãos, Senhor. Venha com a Tua mão de providência sobre a vida do pastor Klepper. O Senhor sabe o que tem passado, o Senhor sabe o que tem vivido.
eu gostaria de entregar a vida dele, a vida de toda a família dele em tuas mãos, Senhor. Também gostaria de entregar a vida do William. O Senhor sabe o que ele precisa, o Senhor sabe o que ele passa, necessidades da vida dele. Então, gostaria que o Senhor pudesse abençoar cada dia mais ele, a Manu, a Gisele, a continuar abençoando, protegendo, cada dia mais. Cada pedido de oração que tem sido feito nas lives também, Senhor, gostaria que o Senhor pudesse vir com a sua mão de providência. O Senhor sabe quais são, o Senhor conhece o que o seu povo está te clamando, Senhor. Se for uma cura, venha com a tua mão de providência e cure, Senhor. Se for uma restauração, restaure, Senhor, aquilo que as pessoas precisam. Em nome de Jesus, também peço que o Senhor possa adiantar, Senhor, toda a vacinação, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que em breve todas as pessoas possam ser vacinadas e que essa pandemia vá embora de uma vez por todas, Senhor, esse vírus. Eu coloco tudo isso em tuas mãos, Senhor, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Isso que eu oro pedindo e agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus está presente no nosso meio. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio nisso, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui em pouco número, mas o Senhor, Ele garantiu que quando tivesse 2 pessoas ou mais e reunida no nome dEle, Ele está presente. Amém? Ele está aqui no nosso meio. E o nosso coração se alegra por isso, porque aonde o Senhor Jesus está, o coração do povo de Deus fica feliz. E é um maravilhoso momento esse. A palavra de Deus fala assim que é melhor estar um dia na presença do Senhor do que qualquer 1000 dias fora da presença do Senhor, né? Domingo foi uma bênção, o culto, o pastor Nivaldo esteve conosco e foi tão abençoado. Eu fui com uma frase para minha casa que a irmã Luísa disse, né? A irmã Luísa acabou o culto. Nossa, pastor, que bênção, que dá vontade de ficar a noite inteira aqui, né? E é tão gostoso ver isso, quando pessoas têm esse prazer, essa alegria, essa satisfação de estar na casa do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. E é essa mesma ideia que o salmista expressou. É melhor estar nos teus átrios, Senhor, na tua presença, do que viver longe da tua presença. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, meu querido, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. O Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Amados, muitas vezes quando nós vamos, por exemplo, para Catanduva, ou às vezes até mesmo aqui na nossa cidade pode acontecer, quando alguém necessita de um favor seu, quando alguém precisa ver em você, ou espera de você, um gesto de compaixão. Por exemplo, às vezes quando eu vou para Catanduva, junto com a minha família, às vezes a gente sempre senta ali num lugar ali, no centro, para comer um salgado. E aí sempre tem alguém, não sei se morador de rua, ou às vezes uma pessoa que tem passado necessidade, fica ali rodeando, esperando, não chega a pedir, mas fica olhando com aquela carinha, né, com assim, um jeito meio de fome, né, aquela questão de fome. Às vezes você percebe que está pegando algumas coisas, ou latinha, alguma coisa assim, aí logo você imagina. E muitas vezes as pessoas chegam assim e ficam olhando você comer, e ficam olhando, não pede, mas fica olhando. Já teve alguns que chegaram a pedir. E eu acho interessante que a gente sempre teve o hábito, assim, às vezes de comprar um salgado a mais, ou de comprar uma bebida a mais, e aí então dá para aquela pessoa. E a gente sempre teve esse hábito. E o interessante é que esses hábitos vão virando costumes. E aí então eu me lembro uma vez que eu estava assim junto na mesa, e aí o Felipe viu um homem se aproximando. Falei, pai, tem um homem lá fora, né? E aí o pai não vai comprar um salgado a mais, né? E ali naquele momento eu achei tão interessante. Eu falei, vai lá, Felipe, então entrega para ele. E aquele homem ficou olhando, e o Felipe foi lá, e aí então entregou o salgado para ele, e etc. Mas eu acho interessante isso, gesto de compaixão, muitas vezes a gente aprende a ter. E aprende de que forma? Vendo outros. Pode entrar, William, pode sentar, viu? Se quiser participar do culto, fica à vontade, viu?
E aí então, o gesto de compaixão nós aprendemos com as pessoas, olhando, vendo, e que o Senhor Jesus fez nesse texto foi algo formidável. Enquanto muitas pessoas estavam ao seu redor, o Senhor Jesus, ele viu alguém que estava esperando dele um gesto de compaixão. E que cada um de nós, irmãos, sempre possamos ter esse gesto. Às vezes, ou comprar um salgado, ou às vezes dar um alimento para alguém, ou às vezes estender a mão para alguém de uma maneira ajudando alguma necessidade da pessoa. Mas olha só o que aconteceu com o Senhor Jesus e que muitas vezes nós devemos aprender com Ele, esses gestos que Ele sempre teve de compaixão com as pessoas. Diz assim lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. E saindo eles de Jericó, seguiu a grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movida de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos. E logo viram, e eles o seguiram. Amém, meus irmãos? Amados, algo maravilhoso é que o Senhor Jesus estava na sua caminhada, andando, pregando, ensinando a palavra do Senhor. E quando de repente ele é deparado com uma multidão que sempre o cercava. E essa multidão sempre ia à sua direção esperando algo dele. Esperando, às vezes, receber um milagre das suas mãos. Esperando receber um ensinamento dele. Mas muitas pessoas estavam ali naquele lugar. E esse lugar era numa cidade que se chamava Jericó. E ali naquela cidade havia 2 homens que necessitavam de um toque especial do Senhor. Eles eram cegos, não podiam enxergar. E a palavra do Senhor fala que naquele momento, quando o Senhor Jesus estava passando, e quando eles ouviram que Jesus estava próximo deles, que Jesus estava ali bem perto deles, aí qual foi a reação deles, irmãos? Eles começaram a clamar. E isso nos ensina muito. Cada um de nós temos uma dificuldade. Cada um de nós temos uma luta, temos uma prova, temos um desafio. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós não podemos deixar de entender que nós precisamos clamar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos clamar a Ele. E às vezes muitas vezes nos acostumamos com a presença de Deus. Nós nos acostumamos a uma vida na igreja. E às vezes entramos aqui na casa do Senhor, sabe, com algo para o Senhor resolver. Mas como estamos acostumados, entramos na igreja, conversamos com as pessoas, ouvimos da palavra, cantamos, vamos embora e às vezes não clamamos ao Senhor. Às vezes esse momento de oração que nós temos, você tem algo para o Senhor resolver na sua vida. Às vezes nós temos algo que o Senhor precisa tocar com as suas mãos. Mas o hábito, o costume, a religiosidade, muitas vezes nos faz viver e entender. Oi. Opa, eu vou terminar aqui a pregação? Não, vem cá, vamos orar. Senhor Jesus, abençoe o William, Deus, a sua família, a sua casa. Coloca as tuas mãos sobre a sua vida. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E, ó Deus, ajuda a mãe dele, Senhor, ó Deus, que está doente lá no hospital. Guarda ela, Pai. Que o Senhor venha fazer, ó Deus, o impossível na vida da Márcia, na vida do William, na vida, Senhor, ó Deus, de toda a sua família.
Pai, escreve uma nova história, Senhor, na vida dele, na vida da sua família, abençoando, Senhor, transformando, tocando com a tua mão, Senhor. É assim que oramos, ó Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, William? Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Quiser, amém. Quiser ficar aí até no final, sentar, fica à vontade. Você vai lá tomar um remédio? Então vai lá, então. Tá? Fica à vontade. Um abraço, William. Deus abençoe. Então, queridos, naquele momento, nós precisamos entender que nós não podemos estar no automático. Sabe, tendo essa vida de religiosidade, entrando dentro da casa do Senhor, sem clamar a Ele. E muitas vezes nós achamos que não acontece nada na nossa vida. Que não está acontecendo nada na nossa vida, porque às vezes estamos já acostumados no automático, na religiosidade. Às vezes estamos acostumados a trabalhar ouvindo uma música de Deus, uma música evangélica. Estamos acostumados, mas às vezes nós não clamamos. E esses dois homens lá de Jericó, cegos, eles não perderam a oportunidade de clamar pelo Senhor Jesus. Clamar significa chamar a sua atenção. Clamar significa chamar a Ele, chamar a atenção dEle. Querer que os seus olhos, que a sua atenção esteja exclusivamente a eles. E é isso que eles fazem. E ali então eles começam a clamar, porque tinha algo para colocar diante de Deus e receber um favor de Deus. E nós? Nós entramos aqui nessa noite. Você clamou ao Senhor. Você está aí na sua casa, ouvindo, assistindo, participando e cultuando junto conosco ao Senhor. E aí, você clamou ao Senhor. Ele está presente. Ele está aqui. Amém, irmãos? Ele está aqui. E nós estamos clamando a Ele. Esses dois homens clamaram. E como eles clamaram? Eles disseram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu acho tão interessante esse texto, irmãos, que ali não há o individualismo. E há algo tão lindo que nós temos aqui no culto, essa parte de oração. Nós temos a oportunidade de pedir para nós e nós temos a oportunidade de pedir para outros. E nós temos a oportunidade de, então, juntos colocar os nossos pedidos e um orar pelo outro. É o nós. E a palavra do Senhor nos ensina que esses dois colocaram, cada um colocou o seu desejo diante do Senhor. Naquele momento ali, a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus parou. Só que a multidão começou a repreender aqueles dois, dizendo: olha, para de ficar gritando. Você acha que Jesus vai te ouvir? Quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas também querendo ver o mestre, e vocês aí clamando. Então as pessoas falaram para eles ficarem quietos. Mas é aí que eles clamavam mais e mais. No momento desse clamor que nós temos, haverá situações que muitas vezes nos façam parar de clamar, nos façam parar de pedir. Mas nós não podemos desistir. Amém, queridos? Há situações que às vezes nós paramos de clamar. Há pessoas usadas pelo inimigo que nos impedem, muitas vezes, de clamar, de ler a palavra, de ter uma vida de oração, de ter uma vida com Deus. Há pessoas enviadas pelo inimigo que tenta nos afastar da presença do Senhor, que tenta nos impedir de clamar. E aí o que nós devemos fazer? Igual esses dois cegos. Clamar ainda mais. Pedir ainda mais, intensificar ainda mais a minha vida com Deus. E é isso que eles fizeram. Por mais que havia uma certa oposição para que eles pudessem parar. E quando naquele momento eles continuam clamando a mesma coisa: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase é a ideia que aqueles dois homens acreditavam que Jesus não era um simples curandeiro, não era um simples homem famoso. Não. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus,
que Jesus era o Messias, o prometido, o enviado, aquele que na qual veio para salvar, lavar, remir cada um de nós dos nossos pecados e escrever uma nova história da nossa vida. E nesse momento, a palavra de Deus fala então que Jesus para, porque ouviu alguém clamando, dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele não ouvia isso dos fariseus. Jesus não ouvia isso dos religiosos, dos sacerdotes ali religiosos. O Senhor Jesus não ouvia isso deles. O Senhor, Filho de Davi, muito menos o Senhor não ouvia deles. Tem compaixão de mim? Mas desses dois homens e de outras pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus ouviam essas palavras, chamando ele de Senhor. E essa ideia, como temos falado aqui, essa palavra Senhor significa: eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e é o meu dono, é o meu Salvador. Por isso, quando nós recebemos a Jesus, nós convidamos ele a entrar no nosso coração como nosso Salvador e também como o nosso Senhor, o dono da nossa vida, é aquele que vai direcionar a nossa vida. A nossa vida é direcionada não por aquilo que eu acho, que eu penso, ou que eu sinto, ou que eu quero, ou que eu desejo, mas a nossa vida é direcionada pela palavra do Senhor. Porque nós não devemos nos esquecer que quando encontramos com Ele, nós perdemos a nossa vida, irmãos. E aí então nós somos guiados por aquilo que a palavra do Senhor nos norteia. E é por isso que o Senhor Jesus para. Porque a multidão não clamava a Ele, chamando Ele de Senhor. Mas no meio da multidão havia dois que clamavam Ele, chamando Ele de Senhor. E há uma pergunta para você que está em casa, uma pergunta para nós que estamos aqui. Quem é o teu Senhor? Será que o teu Senhor é você mesmo? Ou seja, você manda em você, você faz o que você acha que é certo, você acha aquilo que você sente. E aquilo que às vezes você acha que é certo, se for o contrário da palavra do Senhor, o que prevalece? A tua vontade, o teu jeito, ou a vontade da palavra de Deus, ou o jeito da palavra do Senhor? São nessas horas que percebemos quem é o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala: eu já crucifiquei a minha carne, e lá com Cristo, e vivo agora, mas não mais eu. Mas agora quem vive aqui dentro de mim é Cristo. Ele vive dentro de mim. E aí ele fala o porquê. Porque ele encontrou alguém que o amou e que se entregou por ele. E é por isso que agora ele vivia na fé do Filho de Deus. É esse e é isso que dá a ideia, que identifica dentro de nós quem é o nosso Senhor. Se somos nós mesmos, se é o Senhor Jesus Cristo ou se é Satanás. A palavra de Deus, irmãos, acaba contando essa história, que Jesus, ele para. No mesmo momento, no versículo 32, e Jesus parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? O Senhor Jesus, ele para. Quando ele vê alguém querendo que o próprio Cristo seja o Senhor deles. Que o próprio Cristo seja o dono do coração de cada um que clama: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a expressão Filho de Davi significa da linhagem de Davi, da família de Davi, da descendência de Davi, porque já havia uma promessa que o Filho de Deus, que o Redentor, que o Salvador viria da linhagem de Davi. Então esses dois homens acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado, e que eles queriam que o Senhor pudesse ser o Senhor da vida deles, controlar a vida deles. Eles não queriam não somente a cura, mas eles se identificaram clamando Jesus como o Senhor da vida deles. O versículo 33 diz então: disseram-lhe eles:
Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. E quando o Senhor Jesus então ouve a resposta da sua pergunta, o que você quer que eu faça para vocês? E aí então eles têm a oportunidade de falar. Jesus é Pai, meus irmãos. E quando clamamos a Ele, nós precisamos entender que Ele está disposto a ouvir com seus ouvidos abertos e disposto a atender a nossa súplica. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda você não sabe. Nós nos acostumamos com uma vida de religiosidade e esquecemos de clamar por nós, esquecemos de clamar pelos outros, esquecemos de clamar, de colocar diante do Senhor, porque às vezes estamos no automático. Mas esses dois, quando tiveram a oportunidade de Jesus entrando em Jericó, eles não deixaram passar essa oportunidade. O que você precisa? O que você necessita? O que você está almejando? Não perca a oportunidade de clamar. E às vezes nós perdemos, irmãos. Um culto nunca é igual a outro culto. Se amanhã nós fazemos um outro culto, com a mesma palavra, com os mesmos louvores, com a Isabelle que veio aqui orar, e repetindo os mesmos pedidos de oração que a Cíntia colocou, que o William colocou, e alguns que nós citamos aqui, não vai sair da mesma forma. Não vai sair. Por quê? Lá desde o Antigo Testamento, quando Deus alimentava o seu povo lá no deserto, quando Deus tirou o seu povo do Egito para a terra prometida chamada Canaã, para cada dia tinha um maná diferente. Para cada dia era algo novo. E esse maná era somente para hoje. Eles não poderiam guardar aquele, é como se fosse um pão, para eles se alimentarem para o outro dia, porque se estragava, criava bicho. Por isso que a palavra do Senhor fala, para cada dia as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida. Você crê nisso? Para cada dia Ele tem um maná para nós. Para cada dia Ele tem algo novo para nós. Por isso, você que está aqui conectado conosco, vocês que estão aqui presencialmente, esse culto não vai ser igual se fazemos amanhã. Não vai ser. Porque há algo novo o Senhor sempre tem. E é aí que precisamos entender, nós não podemos perder a oportunidade quando o Senhor está presente. Não perder a oportunidade. Nós não podemos esquecer. É mais um momento de ouvir a palavra do Senhor e de ter a convicção que Ele está no nosso meio para ouvir o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas, que nós não sabemos. O que Ele pede é para clamarmos. E foi que esses dois cegos fizeram. Clamaram. E o Senhor Jesus parou. Enquanto ninguém da multidão dava atenção para eles, Jesus parou tudo e deu atenção a eles. E perguntou a eles: o que você quer que eu faça para vocês? E eles responderam. Então, o versículo 34 diz: movida de íntima compaixão pela situação em que eles estavam vivendo. Eles eram cegos. Diz a palavra do Senhor que enquanto muitos ali da multidão estavam caminhando para lá e para cá, eles estavam aonde, irmãos? Na beira do caminho. Sentado no meio do caminho, sentado no meio da sarjeta. E Jesus vê aqueles dois ali, à beira do caminho, sem poder ver. E Ele teve compaixão. E Jesus, Ele tem compaixão de nós também. E nós precisamos ter compaixão dos outros também. Se compadecer com a dor do outro. A Cíntia comentou aqui agora que a família dos Mota, né? Cíntia, o nome mesmo é Carlinho e Amara, né? Poiane. Estão ali, internados. Por que ela pediu oração?
Porque teve íntima compaixão. Se coloca no lugar. Vive a mesma dor como se fosse alguém da família. E é isso que nós precisamos entender. Isso é ser movido de íntima compaixão. Agora nós não podemos ficar só no sentimento. Mas precisamos fazer algo. Assim como ela fez. Vamos orar. Vamos orar por ele. Não podemos ter somente o sentimento de compaixão. Mas a compaixão não é um sentimento. Nasce um sentimento, mas gera uma ação. E Jesus fez essa ação. Diz a palavra do Senhor que ele foi, tocou nos seus olhos, e logo eles viram, enxergaram. E o milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Porque eles clamaram. Por que o milagre aconteceu? Porque eles reconheceram Jesus como Senhor. Por que o milagre aconteceu? Porque enquanto todos mandavam, fica quieto, para de clamar. O que aconteceu? Eles não desistiram. É por isso que o milagre aconteceu. Eles não desistiram. E nós estamos desistindo do quê? E você que aí está em casa, está desistindo do quê? Parando de clamar. Parando de buscar. Eu sei que às vezes nós damos mais ouvido para a multidão do que para as palavras de Jesus. Parece que a voz da multidão tem mais efeito do que a voz de Jesus. Nós acabamos de cantar aqui. Me leva aonde eu posso ouvir a tua voz. É a voz dele que não nos deixa desistir. É a voz dele que nos ajuda a enfrentar a multidão. É a voz dele que nos faz continuar clamando. Mesmo quando alguém manda a gente parar de clamar, é a voz dele. E o milagre aconteceu. Eles então foram tocados pelas mãos do Senhor e viram. E quando então eles viram, quando eles receberam o milagre, diz aqui a palavra do Senhor, que eles foram embora para sua casa e nunca mais viu o Senhor Jesus. E depois que eles receberam a provisão do Senhor, eles abandonaram o Senhor. Obrigado, Jesus, até logo, até mais, ou até quando eu precisar. Não. E isso é lindo de ver no reino de Deus. Aqueles que clamam, aqueles que reconhecem Cristo como Senhor, não conseguem viver longe dele. Não conseguem viver longe dele. Quero repetir aqui uma frase do pastor José Luiz, dada da primeira igreja batista de Terra Roxa. Me lembro muito bem quando ele veio pregar aqui no aniversário da igreja da primeira batista aqui de Ariranha. Ele disse, é impossível, quando alguém tem um encontro com Jesus, continuar a mesma pessoa. É impossível. E foi isso que aconteceu com esses dois. Cegos, vivendo à beira do caminho. Mas quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus, deixaram de ser cego e não estavam vivendo mais na beira do caminho. Mas estavam vivendo de que maneira? Seguindo Jesus. Amém, meus irmãos? Que possamos ter isso no nosso coração. Ninguém pode ser a mesma pessoa quando tem um encontro verdadeiro com Jesus. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo passa a ser diferente. A vida é diferente. Todas as coisas são diferentes. É um novo coração. É um coração que agora perdoa. É um coração que agora esquece o mal que fizeram a ele. É um coração agora que consegue ser manso. É um coração agora que consegue não revidar maus tratos. É um coração agora que sofre sim, mas não vive se remoendo naquele sofrimento. É um coração regenerado. É o coração de Cristo em nós. Amém, irmãos? Cristo em nós. Cristo em nós. Lá na cruz, ele orou, Pai, perdoa-os. Eles não sabem, não têm noção do que eles estão fazendo. Perdoa-os. É esse coração que o Senhor quer colocar dentro de nós. É esse coração que o Senhor colocou naqueles cegos. Jesus não deu só a visão para aqueles dois cegos.
Jesus deu uma nova vida para aqueles 2 cegos. Porque o lindo da história não é saber que somente eles enxergaram. Mas o lindo da história é saber que aqueles que viviam à beira do caminho agora chamavam Jesus de Senhor e Salvador das suas vidas. E quem é, ou quem tem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, não vive mais no caminho, mas vive agora seguindo a Ele, seguindo os seus passos. Irmãos, Jesus está para voltar. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa foi a mensagem de João Batista. Essa foi a mesma mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. O meu Salvador, o meu Rei, o meu Redentor. Aquele que virá um dia para nos buscar. Nós precisamos entender isso. Que Jesus está para voltar. Jesus está para voltar. Pode ser hoje, pode ser essa noite. A Bíblia fala que Ele vem como um ladrão. Nós precisamos estar preparados. Então que possamos não nos acostumar em uma vida de religiosidade, mas a cada momento, quando estamos aqui, quando estamos em casa, quando estamos no trabalho, em qualquer outro lugar, possamos clamar: Senhor, te agradecer, queremos louvar o Senhor. Que o Senhor venha ter compaixão dessas pessoas que estão nos hospitais, internadas. Deus, quero colocar também, ó Deus, o seu Toninho, Senhor, que também precisou ser internado por causa do Covid. Põe as tuas mãos sobre ele. Acampa ali, ó Deus, os teus anjos em sua volta. Deus, põe a tua mão, cerca, toca, cura. Dá sabedoria para os médicos, dá paciência para os enfermeiros e para os médicos, ó Pai, nesses hospitais espalhados no Brasil inteiro e nas nações. Dê direção, Senhor, dê sabedoria. Ó Pai, tem compaixão de nós, Senhor, nós clamamos assim também. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós, Senhor. O teu povo sofre, o teu povo padece. Muitos deles estão sendo recolhidos, ó Pai, estão sendo mortos, famílias enlutadas. Tem compaixão de nós, tem compaixão dos médicos, tem compaixão dos enfermeiros, tem compaixão, Senhor, daqueles que estão numa fila, Senhor, de UTI, esperando uma vaga. Tem compaixão daqueles que estão fazendo a vacina, Pai. Tem compaixão dos nossos políticos, Senhor. Tem compaixão, ó Pai, do povo brasileiro, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Faça, Senhor, ó Deus, essa fase difícil que estamos passando, Senhor, ó Deus, ter um ponto final mais rápido possível. Tem compaixão dos empresários, Senhor. Tem compaixão do trabalhador, Senhor. Oh, Senhor, tem compaixão de nós, Pai. Estamos clamando ao Senhor por isso. Tem compaixão de nós. Assim que nós oramos, Senhor, traga cura para aqueles que estão com Covid e outras enfermidades, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Nesse domingo o pastor Silas Cola vai estar com a gente, falando sobre o tema ouça conselhos para evitar recomeços.
Se nós ouvirmos conselhos dos mais velhos, podemos evitar muitos recomeços. Então, que Deus abençoe sua vida. Domingo, 7h30 da noite, estaremos aqui mais uma vez clamando a Jesus. Uma boa noite.